Muito bem-vindo, eu sou Rafael Cerqueira, este é a Voz da Psicologia, a casa da psicóloga, do psicólogo e empreendedor. Hoje eu estou aqui com uma psicóloga de Uberlândia, ela que já ajudou centenas de mulheres a ter um reencontro consigo mesmas, fala sobre relacionamento, sobre autocuidado emocional. Tá, ó, já peguei spoiler que ela vai lançar um segundo e-book. Eu ia falar que ela lançou um. Parece que já tá vindo um segundo. Esse povo produz demais. Vamos se inspirar com essa galera. Hoje a gente conversa com Caroline Najara, que eu já vou apertar como Carol, porque eu sou de São Paulo e a gente tem essa tendência compulsiva de encurtar nomes. Muito melhor, muito melhor. Muito obrigada pelo convite, Rafa. Fiquei muito feliz de estar aqui. É uma honra poder participar disso, inclusive ser convidada como um exemplo aí para a galera poder estar escutando. Você já ouviu falar do efeito Dunning-Kruger? Não. O Dunning-Kruger é o nome dos pesquisadores, né, que encabeçaram a pesquisa, mas basicamente é assim: quando a gente tem pouco conhecimento sobre um tema, a gente fica muito confiante e a gente acha que sabe tudo. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que mais tem a se estudar e a gente perde a confiança. Com certeza. Então você está lá na frente do gráfico de Dunning-Kruger, você já está estudando tanto, né, que pensa assim, que bom que eu estou sendo exemplo. Claro que você é exemplo, minha querida. Claro, senão a gente nem te convidava. Incrível. É isso, eu fico feliz de poder ajudar tantas mulheres, inclusive, né? Que bom, que bom. E para mais conteúdo como esse, se você não segue a gente nas redes sociais, tem que ir lá, @psico.club, vai achar a gente em todos os lugares. E para muito mais conteúdo, tem que acessar os outros canais no Psicoclub, dentro do sistema do Psicomanager. Para a gente começar do começo, Carol, queria saber da sua jornada na psicologia, se você um dia recebeu uma carta, sabe, igual de Hogwarts, que chega assim para você poder estudar, se foi um plano... Quem dera, né? Nossa, se encontrou comigo ali, né? E aí, magicamente uma eu coruja virei... te trouxe, né, o convite? Então, o meu encontro com a psicologia, na verdade, ele realmente foi muito cedo. Foi antes de eu entrar no ensino médio, assim. Eu sempre fui uma grande faladora. Desde criança, todo mundo inclusive, me mandava calar a boca, né? Porque eu não conseguia parar de falar. E aí, durante ali os meus 12, 13 anos, eu vivi como voluntária durante um tempo em pastorais com pessoas em situações de rua, da minha igreja mesmo. E eu sentava e eu não queria saber da marmita que eles iam comer. Eu queria saber o porquê que eles estavam ali. Eu estava muito curiosa para saber o porquê que eles estavam ali. E aí, desde então, a minha mãe incentivou muito essa curiosidade, né? E eu lembro que justamente no 9º ano do ensino fundamental, no meu aniversário, a minha mãe me deu o meu primeiro livro de psicologia, que é o jabá de todo mundo, né? Que é o livro da psicologia. Maravilhoso. Que é muito bom. Muito bom, ele Muito conta bom. tudo das teorias. Esse livro, inclusive, tá lá na minha casa, todo rasgado, de tanto que eu li, reli. E aí, durante o ensino médio, eu fui construindo esse caminho, assim. Eu tive essa sorte de ter a certeza, que depois foi questionada durante a faculdade, não antes, mas durante o ensino médio eu tive esse apoio dos meus pais, eu fui fazer orientação vocacional para poder entender, porque na verdade eles não queriam que eu fosse psicóloga, porque eles falavam que psicólogo é pobre, né? E não é. E não é. Não é. Esse estúdio aqui, por exemplo, aliás, quem tá ouvindo só no Spotify, vem no YouTube que é maravilhoso, você vê as nossas caras, né? A gente tá dentro de um iate gravando. É isso, nossa, Exato. com champanhe na mão, inclusive. Uhum. Mas eu sempre tive essa coisa de... Eu tenho certeza que independente do que eu fizer, se eu gostar bastante, eu vou conseguir me organizar financeiramente. Porque eu sabia que, tipo assim, na época, quando eu passei, foi um grande caos, porque a minha nota dava para passar para medicina, e eu bati o pé e falei, não, eu quero ser psicóloga, eu quero escutar o que as pessoas têm para me dizer, eu não quero abrir corpo não, obrigada. Você quer saber o que os loucos sabem. É isso, vamos tentar descobrir o rolê, né? Eu sempre fui uma grande ouvidora de histórias, eu queria muito saber a história de todo mundo. Eu queria muito saber o porquê cada pessoa fazia o que fazia. Eu queria muito entender todas essas coisas. Felizmente não é a realidade do psicólogo todo dia, mas na maioria dos dias é. Então, assim, foi
Um percurso que aí eu fui estudando. A faculdade em si, eu passei na Universidade Federal daqui de Uberlândia. A universidade em si me deu uma brecada, tipo assim, olha, Mona, talvez não seja tão legalzinha assim quanto você pensa. Só que eu, como grande curiosa, eu fui pesquisando muito durante a faculdade. Eu tenho alguns artigos que eu fui escrevendo e eu não era tão aceita, assim. Durante a faculdade eu descobri que eu tinha TDAH. Esse foi um ponto, antes de virar esse boom catastrófico do TDAH, eu já descobri que eu não conseguia ler porque eu tinha TDAH, né? E eu fui criando algumas estratégias, fui tentando me entender. A faculdade me brecou, mas eu sempre estava continuei muito interessada nessa coisa da opinião dos outros. O porquê que você faz isso? O porquê que isso acontece? E aí me brecaram muito nesse sentido, mas todos os meus artigos são tipo assim, da visão da pessoa que vive, a vida é assim, assim, assim. Que legal. Tem algum tema em específico que você gostou mais de escrever? Então, o meu tema sempre é com mulheres. Então, os meus temas, o único tema que eu fugi mais assim foi quando eu trabalhei num CAPS AD, e aí eu fui falar ainda assim da experiência de mulheres no CAPS AD. Mas eu sempre migrei muito para esse lugar porque eu sentia que as mulheres estavam muito à margem dessa sociedade, né? Então eu queria entender o que elas sentiam por estar ali à margem, independente dos lugares que elas estivessem. Escrevi também um artigo sobre a experiência de mulheres que foram violentadas sexualmente e a experiência delas nos atendimentos hospitalares, que inclusive foi um período meio dark da minha vida, assim, que depois de sair da faculdade eu fiquei perdida, eu não sabia o que eu fazia, e aí eu falei, tô precisando de um salário, é isso que eu sei. E aí eu entrei na residência multiprofissional, em que a gente trabalha muito, 60 horas semanais, dentro de um hospital para poder entender a vivência de um psicólogo hospitalar, na teoria e na prática, é uma especialização. E aí, de brinde, eu ganhei Covid. Foi na época do Covid Foi. também. De brinde, eu ganhei uma linha de frente ali, eu não sabia nada. E eu assim, gente, eu sou uma adolescente, por que me Você botaram ganhou aqui? porque foi bem nessa época que estourou a pandemia. Foi na época que estourou a pandemia. Não quer dizer que você pegou o Covid fazendo... Só 7 vezes. Uau. Mas eu trabalhei na linha de frente do Covid como psicóloga. Eu era o peitoral de ferro deles lá. Assim que eu era uma jovem, eu não tinha nenhuma comorbidade, eu não tinha filhos. Então, tipo assim, eles me colocaram como a psicóloga da linha de frente que repassava todas as notícias para os familiares, assim. Então foi um período tenso, mas que eu também pude conviver muito com essas mulheres dentro desse contexto, esse abandono das mulheres dentro dos hospitais. Isso me interessou muito. Saí dessa especialização, falei, não tá suficiente, que nem a gente falou mais cedo, né? Psicólogo nunca para. E aí eu fui fazer uma pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental, lá na PUC do Rio Grande do Sul. Lá, com o Samuel Grégio, que foi um baita supervisor, a gente resolveu entender como a TCC poderia ajudar na autoestima feminina, né? Que a terapia cognitivo-comportamental é a abordagem que eu me encontrei assim, e demorei para me encontrar. Aviso, não é fácil você encontrar a sua abordagem de estimação, né? E foi aí que eu fiz esse trabalho mais intenso com as mulheres e a partir daí que veio toda a ideia do e-book e do meu trabalho também. Que legal. Você falou da abordagem, a gente, no começo da faculdade, acho que todo mundo sente um pouco que é quase como uma religião, né? Nossa. Se você seguir X, não pode ir para Y, Sim. né? Vão ser super antagonistas, é como se você entrasse num clube, É um e aí clube. vai ter briga de gangues. Você já saiu na mão com psicanalistas na rua? Ai, Igual ainda não torcida organizada? Não tive essa oportunidade, assim. Eu vou te chamar, a gente tá juntando uma galera da terapia cognitivo-comportamental pra sair na mão com a galera da Gestalt. Se você quiser, a gente tá marcando lugar. Fazer uma comunidade no Orkut pra gente poder... Brigar na rua. É isso. Mas a parte boa é que dá pra gente ler, se inspirar com tudo um pouco, né? E dá pra mudar lá na frente. E eu tive um professor, que foi esse professor que me ajudou nesse TCC no CAPS AD, que eu nunca esqueço, que ele virava e falava assim, ó, psicólogo bom é o psicólogo que bebe de todas as fontes. Então, assim, eu acredito que você vai juntando ali, porque a pessoa não vai chegar e vai perguntar assim, então, qual a sua abordagem? O nosso paciente não vai perguntar isso. Ele não está nem aí. Ele só quer um ser humano ali que possa
cuidar daquilo tudo que ele tá sentindo. Né? Ele tem um problema, geralmente, né? As pessoas chegam com um problema ou uma demanda que não é necessariamente um problema, pode ser algo de crescimento de carreira pessoal, né? É, enfim, tem outras formas de desenvolver sem ser só pela dor. Mas ninguém se importa. Até outros psicólogos não se importam. Né? Assim, mas fulano é não sei o quê. Depende da competência da pessoa. Eu também tenho super afinidade com terapia cognitivo-comportamental, gosto muito das linhas comportamentais. E se você falar assim pra mim, Rafa, lista aí 5 psicólogos que você acha incríveis, assim, clínicos. 3 não são dessas linhas. Eu Então, também. então assim, tem espaço e caminho pra todo mundo. Sim. E aí, como que foi o caminho para você? Você se especializou em terapia cognitivo-comportamental. Quando que você começou a falar, promover? Quando que começou, beleza, vou buscar atender mulheres? Ou foi natural que isso foi acontecendo? Então, inclusive na clínica hoje eu ainda atendo alguns homens, só que é muito interessante isso, porque eu falo que quando você se abre para esse nicho, vai aparecendo automaticamente assim as pessoas, né? Parece que elas vão se encontrando. São homens que estão nesse processo de desconstrução dessa masculinidade, os homens que eu atendo. Eles vêm não por obrigação de ninguém, mas porque eles querem entender muito esse processo de masculinidade tóxica, o que eles podem trabalhar dentro disso, o que eles podem melhorar. O trabalho com mulheres, ele começou a acontecer especificamente durante a minha pós de TCC, porque aí cruzou a Carol psicóloga com a Carol humana. Eu era casada, já era casada há 4 anos, quando eu comecei a minha pós em TCC. E aí, no meio desse casamento, um casamento muito conturbado, né? Muito complicado. Essa coisa de psicólogo querer mudar todo mundo, até os de casa, né? E aí, eu descobri uma traição. E essa traição foi algo que, tipo assim, me despencou. Eu perdi completamente o rumo da minha vida. Eu vivia por aquele relacionamento. O meu trabalho ele era todo direcionado, tipo assim, para ter dinheiro para aquele relacionamento. A hora que eu descobri a traição foi tipo assim, pá, e agora? Quem eu sou? E aí eu passei por todo esse processo de recuperação com muita terapia, né? Com um processo muito intenso. E aí, nesse meio tempo, veio um estralo, tipo, se eu sobrevivi, eu consigo ensinar um monte de gente a sobreviver também. Porque eu fui percebendo que, tipo assim, se você pesquisar no chat de GPT hoje, nosso best friend atualmente, né? Se você pesquisar quais são os temas mais procurados no Google, o segundo é relacionamento. O primeiro é doença. O segundo é Sim. relacionamento. Então, tipo assim, os nossos relacionamentos amorosos, inclusive, são o que mais impacta as mulheres hoje em dia, né? Tanto que eu nem falo mais sobre, depois de muito escrever, eu não falo mais sobre o processo de empoderamento. Eu acho que a palavra empoderamento fala sobre eu te dar um poder. Só que a mulher, ela já tem esse poder internalizado dentro dela. Então, eu falo sobre o processo mais de se tornar reprotagonização. É de você tomar esse protagonismo da sua vida. Que no caso eu trabalhava porque eu queria que o nosso relacionamento fluísse bem. Eu não era protagonista da minha vida. Então, nesse meio tempo, casando essa coisa do como o TCC pode ajudar a autoestima e a minha vivência, eu entendi que eu podia trazer o protagonismo de volta para essas mulheres, elas deixarem de ser figurantes da vida delas nesses relacionamentos e se tornarem a dona da vida delas. Por isso, dona de si no livro. E como que foi esse processo de... Porque assim, né, dando uma olhadinha nas suas redes sociais, tem lá você falando, fui traída, e agora? E eu pensei, será que é uma persona? Será que aconteceu de verdade? Então aconteceu. Aconteceu. E você se expor assim? Eu percebi que para as mulheres entenderem, porque a gente não fala sobre, né, Rafa? Parece que para o homem que traiu, a vida dele continua normalmente. E para nós, mulheres traídas, a gente precisa ficar em silêncio porque isso é uma vergonha para nós. Só que, na verdade, a traição diz sobre o outro, né? Esse processo de expor foi muito complicado, porque eu recebi muitas represálias. De Muita. quem? Da família dele. Ah, claro, lógico. Dos amigos, né? Mas eu decidi expor
Porque eu quero que as pessoas, elas entendam que uma pessoa ferida consegue se conectar com a outra que tá ferida, que você não tá sozinha. Até eu que sou psicóloga, nossa, estou no topo do suprassumo de tipo assim, não vou passar por isso. Eu passei. Eu fui lá no fundo do poço e voltei. Você também pode, tá tudo bem. Sim, sim. Tem isso, né, da gente trabalhar por identificação, de falar em redes sociais. Eu fiz essa pergunta justamente porque quando a gente vai olhar os comentários, algumas coisas assim, as pessoas são muito ácidas. De nossa, você vai expor uma, entre aspas, uma fraqueza, né? Tem um episódio que aconteceu comigo recentemente que uma pessoa fez um comentário da minha aparência. Bem racismo velado, assim, numa postagem. E aquilo eu olhei, me machucou o que tinha que machucar. Ao mesmo tempo que eu olhei, eu falei assim: isso aqui vai virar um conteúdo. Eu vou, né? Eu não gravei ainda porque aconteceu muito recente, mas pensei, porque outras pessoas precisam ler e se identificar. E eu não vejo amigos próximos comentando sobre isso. E aí, quando eu passo, chove stories das respostas, as pessoas que querem também, né? Ao mesmo tempo que vai vir gente criticando porque você se expôs, ou tentando justificar de alguma forma, ah, veja bem, homem é assim mesmo, né? Vai querer mudar o mundo? Carol, né? Quero. Essa é a intenção, eu quero. Que Eu maravilha. quero. Porque, assim, é possível a gente acreditar nisso. A Valesca Zanello falou esses dias pra trás no podcast, eu achei muito interessante, que ela fala assim, a gente precisa de 9 gerações de homens e mulheres conscientes para que a gente rompa com o machismo. 9 gerações. Eu quero que daqui 9 gerações tudo esteja organizado. E se eu fizer parte, pelo menos, de 1% desse rolê, para que essas 9 gerações aconteçam, a gente vai estar junto, batendo pé. A gente tá na primeira? Aham. Minha nossa. Tem A chão. primeira. E a questão é que eu não sei se você tem visto, assim, mas até falando muito sobre essa questão do meu trabalho, quando eu fiz o TCC, eu fiz uma pequena descoberta, assim, vamos chamar de uma pequena descoberta, que eu desenvolvi uma mini teoria, que inclusive está muito no meu e-book, que é a teoria da cadeira de 4 pernas. Que basicamente a nossa vida ela deveria ser apoiada em pelo menos 4 pernas. Porque, por exemplo, a gente tem uma centralização do amor romântico como algo principal da nossa vida, né? Só que se eu apoio, aqui tá a minha vida, né? E eu apoio ela inteira em uma perna só da cadeira, e essa perna quebra, eu perco a minha vida inteira. Então a intenção é conseguir treinar essas mulheres para que elas descentralizem o amor, né? Para que elas tenham as 4, 5, 6, 7 pernas da cadeira delas, para que, por exemplo, eu vou ter o relacionamento, eu tenho um trabalho importante para mim, eu tenho muitas amigas, ou poucas amigas e boas, eu tenho viagens e eu tenho lazer. Se esse relacionamento quebra, eu consigo me manter em pé, porque as minhas outras pernas vão me segurar. Então a intenção é a gente começar esse processo pelas mulheres, para que elas entendam que tá tudo bem cobrar. Tanto que eu não sei se você tem visto muito essa movimentação, por exemplo, do movimento 4B na Coreia do Sul. O movimento 4B, ele é um movimento de feministas radicais, que elas viraram e falaram assim, não é que eu não quero amor, eu só não quero o amor que as pessoas têm me oferecido. Então elas têm o 4B, né, os 4 nãos. Não se relacionar com homens, não ter filhos com homens, não se casar com homens e não ter relação sexual com homens. Muito radical. Só que a gente vem pro Brasil e aqui as mulheres já estão manifestando esse poder, assim, que é a questão do boy sober, né? É tipo assim, fazendo abstinência de homens, assim. Porque a gente percebeu que a gente quer sim amor, mas a gente não quer mais aceitar esse amor não funcional, em que a gente fica sobrecarregada, a gente não quer ser mandada o tempo todo. Então, assim, o meu processo é muito o que a Valesca Zanello diz, de homens aprendem a amar muitas coisas ao longo da vida e as mulheres aprendem a amar os homens, e só. Eu quero que as mulheres também amem muitas coisas e que os dois possam se amar ali em conjunto de uma forma mais saudável. Tem não vou lembrar o nome desse tipo de estatística, que é um teste, na verdade, se um filme ele é sobre homens.
que é quanto tempo de tela que mulheres têm no filme e quanto tempo que elas, durante o filme, elas não estão falando sobre um homem ou sobre uma relação. Eu não vou lembrar o nome desse teste. Não, eu tava ouvindo sobre esse teste anteontem, inclusive, que aí dá, tipo assim, 82% as mulheres só estão falando sobre homens. Sim. E Sim. papéis de protagonização, 95% são protagonização de mulheres só em romances. Só 5% não são. E aí, você trouxe exemplos de movimentos que estão acontecendo. Você está fazendo um movimento junto com as suas clientes, as pacientes, as pessoas da sua audiência. Por outro lado, a gente tem visto, vamos pegar assim, jovens, incels, que tentam trazer essa falsa, né, vida conservadora, de objetificação, de ofensa às mulheres. A gente tem alguns pontos, eu não vou nem falar religiosos, mas de grupos, que, né, porque a religião ela é muito abrangente, né, mas não é só sobre religião, mas de grupos que tentam fundamentar que a mulher ela tem que ser uma servente quase, né, que é para isso, que ela é obrigada a ter filho, que ela vai ter um instinto materno natural, né? Isso aparece também, por exemplo, pessoas desses grupos para você com esse conflito, porque eu acho que assim, uma mulher que sou eu acho, é uma palavra bem certa nesse momento, porque eu acho mesmo, eu não tenho certeza, mas uma mulher que ela conseguiu, sei lá, ter boas amigas, um bom contato, uma boa formação, ela leu lá o Mulheres Correm com os Lobos, ela foi se libertando, né? Ela vai te procurar. Só que eu acho que também vai te procurar em algum momento, a mulher de 50, 60 anos, que passou muito tempo casada, de uma família, né, muito fundamentalmente religiosa, aparece. Sim, E muito. como que é? Desconstruir essas crenças que foram grudadas durante muito tempo, eu falo que é um processo muito... É quase um diamante mesmo. Quando acontece, assim, eu me sinto... Ai, é por isso que eu formei, sabe? Porque é um processo de lapidação extremamente intenso. E eu falo que, assim, para além da TCC, eu trago muito essa clínica do afeto, né? Que é quase um moreno, assim, né? Um esquizodrama e tudo mais. Que é essa coisa do... Eu entendo o que você precisa. Eu quero te trazer para perto, porque a gente trazendo essa pessoa para perto, a gente mostra para ela que tem outras possibilidades. Eu mostro muito da minha vida no Instagram. Eu tenho uma relação muito intensa com as minhas amigas, que foi um ponto que eu trago para o Instagram para as pessoas verem que isso é possível. Do tipo assim, olha, se eu sempre trago uma linha de raciocínio de eu faria isso por um homem? Então eu posso fazer pelas minhas amigas. Eu daria uma segunda chance por esse motivo, por essa briga para um homem, então eu posso dar para as minhas amigas. Eu coloco o mesmo peso e medida em um relacionamento e as minhas amigas hoje em dia. Isso foi um processo também, porque eu também já vivi nesse lugar de centralizar um relacionamento amoroso na minha vida, né? Quando essas mulheres chegam, eu viro e falo: eu entendo. Eu sei que o lugar que você tá é realmente muito difícil. Mas vamos dar um micropasso? E se você começar a ter um hobby? Nossa, isso para uma mulher que tá dentro de uma família que ali ela é presa pelo relacionamento, já é um... Ela vai falar com que tempo? Ela vai falar com que tempo? Só que você vai instigando, você vai mitigando, porque se a mulher te procura e ela me vê no Instagram, se ela te procura, ela tem uma lobinha ali querendo soltar o rabinho ali, sabe? Ela quer dar uma saída disso. E eu trago essa saída, inclusive, na minha clínica. Minha clínica é uma casa antiga aqui no centro da cidade, que é cheio de prédios. Ela é uma casa antiga com um jardim e sempre que os pacientes têm a senha do portão e sempre que eles precisam respirar, eles vão pra lá. Então acontece muito dessas mulheres que tipo assim, não aguento mais meu marido e meus filhos, elas vão pra lá respirar. Nem é dia da sessão dela. Elas vão pra lá respirar. Que legal. É esse processo de a mulher entender que ela não vai deixar de amar aquelas pessoas e ela não precisa ser uma revolução barulhenta. A revolução acontece dentro dela, pelo fato de ela se colocar no primeiro lugar e não os outros. E tá suficiente. Até pelo ponto, o problema foi talvez por ela ter que fazer coisas para os outros, mostrar coisas para os outros, ela não precisar mostrar,
Sim. Qualquer atitude já é muito libertador, não só para a mulher, mas para todo mundo. E eu acho que essa manifestação ela começa muito mais internamente do que externamente. Quando você fortalece uma mulher internamente a ponto de ela virar e falar assim, eu sou a minha prioridade, ela tem uma força muito grande para poder sair de qualquer relacionamento. Eu tive pacientes que, quando elas chegavam, tipo assim, extremamente religiosas, eu falava, ela nunca vai sair disso. Tipo assim, não é possível. E aí você vai com todo aquele afeto, aquele dedinho, aquele carinho, tipo assim, eu acredito em você. Eu sempre dou abertura para as minhas pacientes me mandarem mensagens, tipo assim, ao longo do dia, contando dos microavanços delas e tudo mais. Isso liberta elas de uma forma que grande parte sai, assim, mesmo. De relações tóxicas. Já tive muitos casos de mulheres encontrarem relações incríveis, porque é tudo sobre o que elas buscam, é o que está dentro delas. Quando a gente liberta essa chavinha, até uma coisa que eu sempre falo, é muito importante para mulheres terem amigas mulheres. Porque a Bell Hooks, ela fala no Tudo Sobre o Amor, ela vira e fala assim, o lugar que as mulheres mais aprendem sobre amor verdadeiro e recíproco é nas amizades com as mulheres. Então, tipo assim, na amizade com a mulher, você vai entender o que que deveria ser um relacionamento. Um relacionamento, um amor de verdade, porque ele é uma troca constante, sem cobrar nada. Se eu estiver doente, a minha amiga vai lá e vai atrás de mim. Talvez um cara, nem sempre. Sim, sim. E parece tão assim, tipo, nossa, vai obrigar a mulher a ter amiga mulher, né? Porque elas são tão especiais. O homem já faz isso há muito tempo. Tempo. Há muito tempo. Eles já são cúmplices há muito tempo. Eu brinco com a minha esposa, né, de um dia fazer um teste dela ligar para um amigo que eu tenho muito chegado a mim assim, e fazer um teste, tipo assim, liga para ele e fala que tá me procurando. Uhum. Só pra ver o que que ele vai falar. Tipo assim, Rafael falou que ia estar com você, ele tá aí mesmo? Eu tenho certeza. E esse meu amigo, ele é uma pessoa que estuda muito pontos sociais. Ele é, vamos chamar assim, um ativista. Uhum. Eu tenho certeza absoluta que ele mentiria por mim. E a Valesca, inclusive, pontua isso porque ela fala: essa é a casa dos homens. É. E aí eu trago no livro a mesa das mulheres. Se a casa é dos homens, a mesa vai ser das mulheres. Que é tipo assim, a gente teve a tábua redonda, a gente tem a mesa de domingo, que tá lá as mulheres cozinhando enquanto os homens estão sentados em cumplicidade, e a gente vai tomar a mesa para nós, porque a cura acontece em uma mesa rodeada de mulheres. Todas as curas que eu vi acontecendo, meu próprio processo de cura, aconteceu numa mesa e eu olhava para o lado e tinha um monte de mulher, tipo assim. E essa coisa da rivalidade feminina, ela foi criada justamente porque mulher junta é poderosa com força. Quando tem algo na mídia assim que mostra poder da mulher, mulher como protagonista, e tem ainda uma chuva de comentários, por exemplo, começou a lacração. Isso ainda te dá uma canseira? Você ainda revira um pouquinho de olho? Eu nem discuto mais. Eu falo assim, o meu trabalho não é convencer essas pessoas não estão preparadas, né? A Bell Hooks, inclusive, ela fala muito sobre essa cura através do amor. Eu falo muito disso, parece muito good vibes, tilelê, mas essa cura através do amor, o encostar de dentro, sabe? É eu estar dentro, é eu te mostrar. O processo que eu faço é muito de acontece muito de mulheres chegar assim e virar e falar assim, eu não confio em nenhuma mulher. Por que você procurou uma terapeuta mulher? Qual que é o sentido? Elas querem aprender a confiar. Então eu vou lá dentro, porque o trabalho com os homens vai ser outro trabalho, que eu acho que é mais da sua parte, assim, os homens vão ter que trabalhar com os homens. Eu vou de dentro e eu trago para essa mulher, olha, agora você confia em mim. Vamos espalhar isso para fora? Vamos tentar conhecer uma mulher? Porque quando a gente acaba com essa cisão entre as mulheres, a gente tem um grupo muito forte capaz de se manifestar. Tanto que por isso, assim, que a gente tá tendo todos esses movimentos de, olha, boy sober, eu não quero mais estar com esses homens. Eu não quero. Tanto que saiu uma pesquisa, você deve ter visto, que foi um boom. 45% das mulheres até 2030 vão estar solteiras. Se os homens não mudarem. Eu ainda tenho esperança de que alguma coisa mude aí nesse tempo, né? Sim, sim. É abrir rede social e ver essas compilações de respostas, de conversas de homens com mulheres assim que Pove Homens 2025. né, das pessoas solteiras, né? É.
Dá dó, porque o homem ele não vai sair desse ponto enquanto ele continuar desse jeito, e dá dó da mulher que tá procurando, né, e vai... A gente quer muito viver um amor. Eu sempre converso isso com o meu grupo de amigas, mas a gente quer viver um amor que respeite a gente como uma pessoa. É só isso. E aí, com essa experiência, veio pro e-book Dona de Si. Isso. E como que foi a escrita? Foi um processo longo? Você já tinha se preparado antes? Com algum curso de escrita, alguma coisa assim? Não tinha me preparado antes, mas eu sempre gostei muito de escrever, né? Tanto que eu tenho os meus artigos escritos. Bem no kit básico de psicólogo, né? Lê bastante, sabe escrever um pouquinho. É internalizado, assim. Só que o Dona de Si, ele surgiu do meu diário pessoal. Durante o meu processo de divórcio, a minha psicóloga me pediu para fazer um diário pessoal sobre a minha vivência e eu trouxe os exercícios que eu utilizei durante o meu processo de cura para um e-book. Para que as mulheres pudessem passar por todo esse processo. Claro que o processo de cada uma vai ser única, e eu coloco isso no e-book, né? Que o processo de cada uma vai ser única, mas eu queria que as mulheres pudessem compreender que elas não estão sozinhas. O e-book ele fala muito de uma visão de amiga. Eu coloco cada capítulo, eu coloquei uma playlist para a pessoa ir ouvindo enquanto ela lê, e são muitos exercícios práticos que inclusive os próprios psicólogos podem usar para os pacientes, assim. Eu deixei isso muito aberto. Por quê? São exercícios. Eu sou uma pessoa muito, por causa do TDAH, eu sou uma pessoa muito da prática. Odeio trem muito enrolado, assim. Então, eu trago a conceitualização muito rápida, assim, e eu viro e falo, bora lá? Bora fazer um exercício para poder fixar isso? E aí eu vou fazendo todo esse processo de cura para que a mulher possa, inclusive, no capítulo final, se programar para um bom amor, para um bom relacionamento. O que é um bom relacionamento? Onde ela deve procurar isso? O que ela deve fazer para sair de um próximo relacionamento ruim ou entrar num relacionamento bom e ficar? Boa. Então é um material tão bom para mulheres buscando esse autoconhecimento, quanto para psicólogas e psicólogos que vão ler, vão se inspirar também nesses instrumentos que você desenvolveu ali. Sim, isso mesmo. Que Exatamente. material maravilhoso. Eu quis uma coisa bem prática para que, sabe, essa coisa de a gente não tem muito costume da leitura aqui no Brasil. Então eu não queria fazer alguma coisa que não fosse prática mesmo, para que a pessoa pudesse utilizar na vida dela, assim, né? Então é quase como se fosse uma. Você estando dentro do meu quarto e me vendo passar por todo aquele processo e junto com você e falando, bora, vamos. Você consegue, vamos pra frente. Não fica vivendo esse término pro resto da sua vida. Não sai desse término e entra em outro relacionamento ruim porque você acha que essa é a única saída. Inclusive, tem um. No final eu trago até um mapa assim de atividades para você ir fazendo para até você chegar no ponto final. E uma frase que eu sempre falei que eu trouxe para o e-book é: o seu passo de liberdade começa num cafezinho. Se você consegue ir numa cafeteria sozinha, a sua liberdade começou ali. É por isso que eu falo que é no micro, não precisa de ser que nem, por exemplo, eu fiz viagens sozinhas, mas isso depois de muito processo. Tá tudo bem que você começar por um cafezinho. Se você for capaz de ir num cafezinho, mesmo com vergonha, a sua liberdade começou ali. Eu já atendi um homem, né? Um homem gay, nesse caso, mas ele trouxe exatamente esse ponto de ele ia fazer uma viagem a trabalho, e ia ser para fora do Brasil, ele estava super empolgado, e ele falou, ele não sabia como falar, mas ele, como é que eu vou num restaurante? E eu falei, na época eu não entendia, né? Eu era muito novo, recém-formado assim, eu falei, mas ué, você entra, você tá com medo da língua, que você não fala, da experiência? Ele, não, eu vou entrar sozinho. Quem come sozinho? E aí eu falei pra ele, faz assim, vai com seu marido e olha, observa. É porque como a gente vai acompanhado, a gente deixa de olhar para as outras pessoas. Tem gente sozinha lá dentro. Muitas. Muitas. Quando Felizes. você começa a sair sozinha, até um movimento que eu sempre prego para as minhas pacientes, porque quando você começa a sair sozinho e você abre as canjicas, que você dá um sorriso, normalmente isso atrai pessoas. Quantos amigos eu fiz durante esse período solo? De tipo assim, não tô brincando. Viajei sozinha para São Paulo, eu que sou de uma cidade do interior, numa selva de pedra, sozinha. Eu sentei na pinacoteca e um moço sentou do meu lado e virou e falou assim: esse livro que você tá lendo é muito interessante. E a gente começou a conversar.
A vida sozinha acontece. E na verdade, pra te ser sincera, quantas mulheres estão sozinhas acompanhadas dentro de um Exato. relacionamento? Então parece que a solidão não é tão assustadora assim, se ela consegue ficar dentro de um relacionamento. O que que é um cafezinho? Você pode levar até um livro, fingir que você tá lendo. Eu sempre brinco com as minhas pacientes. Leva um livro, finge que você tá lendo. Só pra você tomar seu café em paz. Não só, acho que nisso, né? A gente tem uma audiência que pede, né, por esse conhecimento empreendedor, por isso que trazer a sua jornada e o seu trabalho, eu acho que é uma forma de entender como empreender com psicologia, que não é só ir lá fazer uma propaganda, mas um nicho, um tipo de atendimento, uma especialidade que você está tendo, e vem esse pensamento de o que que vão pensar. Nossa, mas aí eu vou lá no Instagram, eu vou falar não sei o quê, mas aí vem o efeito Dunning-Kruger. Mas eu nem sou especialista nisso. Ah, você estudou 5 anos na faculdade. Besta você não é. Começa por aí. E eu acredito que, assim, os melhores psicólogos são os que se questionam se eles são bons. Porque os que não se questionam vira coach. Exato. Mas, e aí, se a pessoa tá se questionando e tá fazendo, ótimo. Ótimo. O No, problema é quando paralisa, né? no caminho que eu tava vindo, a minha esposa comentou que tava vendo uma entrevista do Clóvis de Barros. Adoro ele, assim, de ouvir. Pra mim, ele tem uma fala muito boa. E ele se sente inseguro. Ele dá palestra, ele mesmo falando que às vezes ele termina e olha assim, falando, se ele, né? Numa última atividade com adolescentes, eu utilizei o exemplo da Thais Araújo, Uhum. que é uma atriz muito famosa, de longa data, e eu li em algum lugar que ela tem muita insegurança com a aparência dela. Se ela, que é modelo, é a atriz principal das novelas e dos projetos que faz, se ela está insegura, eu tenho a chance, eu posso. Eu posso me olhar no espelho e falar assim, tá bom, vai, eu não tô tudo isso hoje, né? Eu posso me permitir não estar tão bem assim, mas a vida vai ter que seguir, vai ter que continuar. Porque a gente fica tão preso dentro do que os outros vão pensar. Eu acho que o medo ele é vencido fazendo. Eu sempre Exato. acreditei muito nisso. O e-book em si, eu demorei em torno de 2 meses para conseguir escrever ele. Mas eu enrolei 4 anos para escrever. Porque já me chamaram várias vezes para escrever um e-book, porque eu sempre gostei de falar, eu sempre gostei de dar palestra, eu sempre gostei de muita coisa desse tipo. E aí o pessoal ficava me chamando e falava, depois, eu escrevi um livro, porque fica marcado, né? Se você falar uma porcaria, vai ficar marcada ali para sempre você falando aquilo. E aí eu aceitei o convite depois de muita insistência. E foi muita crise de ansiedade. Menina, eu queria que tivesse sido fácil. Falasse, Fazendo ou na hora de nossa. lançar? Na hora de lançar, eu tive uma crise de ansiedade que eu não consegui olhar pro site da Hotmart, assim, deu. Nossa Senhora! E aí depois, quando as pessoas começaram, eu sempre disse assim pra mim, eu sou a minha maior questionadora, que bom, porque isso me desenvolve como pessoa. Mas eu vou ouvir o feedback das outras pessoas e aí o feedback delas que vai me dizer quem eu sou ou não. Eu criei essa Maravilha. regra. E aí quando eu comecei a receber os primeiros feedbacks, Rafa, das pessoas falando assim, eu percebi que eu tô num relacionamento tóxico. A gente pode começar o processo de terapia? É pra essas pessoas que eu trabalho, não é pra mim, então minha opinião não importa. Que bom, que bom. Então você levou 4 anos e 2 meses para escrever um e-book. 4 anos de No- enrolação. Que conta, né? Você pegou a caneta, ficou esperando 4 anos e em 2 meses. Sim, porque foi todo esse processo. Eu precisei passar por esse processo do meu divórcio, né? Que foi um divórcio muito complicado, muito conturbado, que eu sofri muito. E o sofrimento me fez criar. Eu fico triste por ter sido dessa forma, né? Mas que bom que foi. Por que que funciona assim? A gente tem que reclamar com quem fez o ser humano. Como que Ai, dor faz obra de arte tão boa? a dor vem com a arte. Eu também criei essa, essa teoria de que, sim, a arte vem da dor, assim, dessa manifestação tão intensa e latente. Mas é por isso que eu digo que, tipo assim, todos os sentimentos são úteis. A tristeza faz a gente parar e refletir. E Uhum. com isso a gente cria, porque quando a gente tá feliz, a gente não quer parar para criar, né? Por isso que a gente fala que não tem emoção disfuncional. Porque disfuncional parece que não tem função. Tudo tem uma função. É que
essa função acontecendo durante um tempo ininterrupto muito grande, ou uma intensidade muito grande, vai ser Sim. horrível. Mas a tristeza tem uma função, Exatamente. né? Como É isso. todas as outras. E pensando que você escreveu um e-book, né, virou um infoproduto seu, virou uma forma de você ganhar renda também. Você tem a clínica, você tem outros produtos ou serviços que acabaram migrando também? Teremos em breve. Mas assim, isso é cenas para os próximos capítulos. Mas vocês podem me seguir no Instagram, que aí vocês vão ver lá os próximos lançamentos em breve. Maravilha, maravilha. E aí você percebe que assim, acho que uma grande dor dos psicólogos é captação de clientes, ter público. Quando você começou a se expor um pouco mais, trazer, não sei se é a palavra certa, mas você tem um nicho de atendimento. Por mais que você falou, você atende homens ainda, Sim. né? Até tem amigos que são, né? É, Trago brincadeira. pra dentro da minha casa, Brincadeira, inclusive. tá até conversando aqui, né? Ó, se Trato igual dispôs. gente, Trato inclusive. igual. Que conste, não me distratou em nenhum momento, né? Não quis tocar, assim, né? Queria cumprimento De longe, assim, que de me longe, respeite oriental. como uma deusa bem monoteísta, assim, né? Que me respeite na minha soberania. Claro, claro. Mas enfim, você percebeu, assim, que como o seu negócio, ele foi melhorado, prejudicado por você ter um nicho? Acabou que foi um pouco indiferente? Você vai acabando perdendo muito seguidor quando você estipula um nicho. Porque eu fiquei rodando muitos nichos aí durante muito tempo, tal qual todos os psicólogos, e eu pegava todas as demandas e atendia criança, adolescente, adulto e todo mundo. Nossa Senhora, se viesse o papagaio, podia vir que eu atendia também. Por esse desespero de começo da profissão. Depois de um tempo, eu fui nichando isso mais e foi um processo. Quando eu nichei no Instagram, foi um processo automático. As pessoas elas procuravam a Caroline Narjara pelo que eu trabalhava. No momento que, tipo assim, eu me lembro direitinho desse dia. Uma moça virou e falou assim: Ah, eu quero atendimento, não sei o que, etc e tal. Eu falei: Nossa, presencial, eu tô um pouco abarrotada e tudo mais. Aí ela: Não tem problema, eu espero. Aí eu falei: Aí eu perguntei o porquê, né? Aí ela falou assim: Porque o meu problema é exatamente o que você trata, relacionamentos. Eu falei: É isso então. Eu quero trazer, se eu gosto de trabalhar com isso, eu quero trazer essas mulheres para perto. E esse nicho ele foi migrando automaticamente, assim. Quando eu tive coragem de me expor essa inclusive o Yang na terapia de esquemas, ele fala dessa autoexposição, né? Eu me expor, essa autoexposição trouxe pessoas que confiavam, do tipo assim, eu sou meu case de sucesso. Então, se ela é o case de sucesso dela, não é possível que eu não vou ser também, né? Entendi. Eu acredito muito no nicho para trabalho. Acho que é uma insegurança, né? Ah, eu vou reduzir as opções, já tenho pouco paciente, agora eu vou reduzir. Não. Você atrai mais pessoas Você desse se torna nicho. especialista naquilo. Você não vai num clínico geral se você tá com problema de estômago. Uhum. Não faz muito sentido. E aí, compartilhar com você, eu sou psicólogo, mas vou te dar 3 chances de você adivinhar. Não sei se você já pesquisou da minha vida, acho que não. Uma profissão que eu tive muito peculiar. 3 chances. Uma profissão peculiar. Peculiar assim, que provavelmente não é minha cara agora. Meu Deus, nossa. A gente falou de medicina, você foi médico? Não fui médico, Gente, não sei, não foi psicólogo, você foi professor? professor não. Já dei muita aula, mas como psicólogo. Eu fui policial militar em São Paulo. Chocada! Desses que sai pra viatura, né? Nossa, eu nunca Cacetete, imaginaria. terror. Enfim, durante muitos anos. 8 anos. Entrei muito novo, trabalhei lá, me formei e eu tive a oportunidade de trabalhar como psicólogo da polícia bem no finalzinho, antes de sair. Uhum. E por isso, eu acabei tendo muitos contatos com policiais que quando eu saí da polícia, alguns me procuraram para ser atendidos. Igual você trouxe, né, da mulher que vai procurar a mulher, o homem procurou o homem para,
né, não se expor na frente, irmão, ele não quer mostrar a fraqueza dele. E acabava que acontecia assim, me procurava o policial, e eu tô usando esse exemplo em específico porque acho que o policial militar, né, uma pessoa militarizada, tem essa visão do homem que a gente quer combater aqui, né, nessa discussão. Uhum. Então ele vinha, naturalmente a gente recebe, faz aquelas perguntas do por que você está procurando terapia, por que você está aqui, pagando inclusive, e era sempre algo, minha vida é ótima, tudo maravilhoso, não tenho problema nenhum, vim ver como é que é. Minha esposa disse que eu tinha que vir. E lá passávamos 59 minutos de sessão para no último minuto a pessoa soltar muito rápido todas as fragilidades dela tipo, Sai próximas. correndo. E sair, mas assim, correndo literalmente. Eu já teve vezes assim que eu me assustei da pessoa na porta falar, não, e aí da próxima vez que a gente vem aqui, eu vou ver se eu falo com você de um problema de ejaculação precoce que eu tive, mas foi muito pontual, até a próxima sessão. E foi embora. E eu falei, caramba, né, que dificuldade. E eu falo que esse é o Já- ponto, tipo assim, esse é o ponto que os homens eles precisam entender que se eles rompem com essa masculinidade tóxica, porque é Muito tóxica, tóxica. e eles se permitem ser vulneráveis, se eles rompem com essa coisa do machismo, eles têm um amor tão pleno por parte das mulheres, tão pleno, tão cuidadoso, tão afetuoso. É muito simples. Eu tava falando isso para um paciente meu que é homem ontem. Eu virei e falei assim: você não precisa pedir por sexo. Chega, seja educado, pergunta como foi o dia dela, leva um bombom da rua. Acabou, você não precisa pedir. E aí, esses dava para fazer um trabalho legal, dava para desenvolver. É, algo assim, acho que corta um pouco essa masculinidade tóxica. Perguntando para você, como que a gente, como homem, sociedade, nossa audiência, como que a gente combate isso? Porque o trabalho que você faz das mulheres reencontrarem o seu protagonismo é maravilhoso, mas a gente tem quase que um inimigo ainda à solta. A gente consegue combater? Eu torço para que sim. Nossa, eu torço muito. Eu acredito que assim, os homens eles criaram todo esse poder porque as mulheres não questionaram. Tem esse ponto. A gente foi deixando eles tomarem muito desse território à força. Um homem te trata mal, mas você continua com ele. Então, os outros homens, por exemplo, midiático, né? A Isa foi traída e ela perdoou. Então, eu posso trair, porque eu vou ser perdoado, porque tudo que nós somos é internalizado por tudo que nós vemos. Sim. Então, assim, é, eu acredito que o maior combate vai ser, primeiro, as mulheres fazendo essa certa represália. Claro que não vai ser uma competição aqui de quem é melhor, de quem é pior, a gente só quer igualdade. E os homens se informando muito. Eu, inclusive, tenho para indicar, tem um livro da Valesca Zanello que ela lançou, e ela lançou pensando nos homens. É um gibi, não é um livro normal. É um Tem que gibi. desenhar para ver se eles entendem, né? É tipo isso. É um gibi que pode, é um gibi de processo de desconstrução da masculinidade. Compre para o seu companheiro, compre para os seus pacientes. Eu acho que a informação vai salvar os relacionamentos. De verdade, eu acredito mesmo. Os homens conseguirem se informar, trazer toda essa dor para fora e conseguir tratar as mulheres como ser humano, de tipo assim, cara, eu tô poderosa, eu sou incrível, e não sei, mas não é para competir com você. É só porque eu quero ter uma personalidade. Porque se a gente pegar, por exemplo, o exemplo da Pequena Sereia, né? Que tudo que nós somos é internalizado por tudo que nós vemos. A Pequena Sereia, ela é uma sereia, ela tem uma vida, ela é aventureira. E ela chega pra Úrsula e fala: eu quero me casar. E ela troca a voz por pernas. Meninas silenciosas sempre tem um homem. Então os homens aprenderam a vida inteira que a gente tem que ser silenciada, obediente. Então, eles abrirem mão disso, eles recebem de volta muito afeto, porque a gente tem muito potencial de afeto para dar para esses homens. Eu acho que esse processo vai ser justamente nisso, de desconstrução mesmo, de quebrar todos os tijolos e entender que a gente vai ter que construir algo de novo. Porque senão, é aí que surgem os red pills, os incels, né? É nessa coisa de tipo assim,
eles estão sendo cobrados, eles não querem abrir mão desse poder. E aí eles falam que ninguém ama eles, então eles odeiam as mulheres. Mas se eles abrissem mão desse poder e falassem, tá tudo bem, você pode ser um ser humano, eles receberiam esse afeto, essa quebra da masculinidade, esse rompimento com a casa dos homens, traz esse afeto para eles, de tipo assim, a gente pode sentar aqui na mesa e conversar de igual para igual. Eu não preciso te manipular, eu posso só te escutar, sobre refletir sobre os seus próprios processos, de tipo assim, será que eu tô falando isso porque eu aprendi isso? É sempre se questionar o pra quê, pra quem, por quê. Os homens entrarem nesse processo de contradição mesmo, do por que eu tô fazendo isso? Pra que me serve isso? Uhum. E tanto essa informação, acho que para trazer uma nova vida, porque a partir do momento que o homem ele pode parecer que ele vai perder uma liberdade, um poder, ele ganha uma nova vida e novas possibilidades, Sim. né? Porque ele vai falar, não sei, exercício, né, de pensamento, ele é servido, ele vai deixar de ser servido. Ele vai ter que trabalhar, ele vai ter que fazer mais para receber tudo que ele tinha antes. Ninguém quer trabalhar mais. Não. Mas se ele for educado de entender o que ele ganha com essa nova vida. Assim, eu pego sempre o exemplo do pai da minha melhor amiga, porque ele é um completamente rompedor da masculinidade. Ele aceita que, tipo assim, a masculinidade não serve a ele. E ele fala que as mulheres da vida dele, que são minhas duas melhores amigas e a esposa, são as deusas da vida dele mesmo. E ele é completamente apaixonado, só que ele tem uma mulher e filhas que são devotas dele. Devotas mesmo, assim, ele recebe uma devoção de volta, de todo mundo se inspirar nele, mas ele é muito cuidadoso com as mulheres da vida dele. Se os homens fizerem esses micropassos de tipo assim, pode começar por um reconhecimento de tipo, nossa, eu realmente fui tóxico, me desculpa. Não precisa de muita coisa. De tipo assim, abrir mão desse poder de tipo, tá, me desculpa, não é divisão de tarefas. A gente mora numa casa junto e eu sou um adulto funcional, então eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer. Não é ajudar, né, na rotina. É a minha casa. Só passar por esse reconhecimento já tá sussa. Já muda muita coisa. É deixar as pessoas. É tirar até esse linguajar de não, ajuda em casa também. Eu nunca vou me esquecer de uma vez eu tava numa viatura com um policial que era desses todo estereótipo da masculinidade possível. Ele comentou que na casa dele era ele que cozinhava. 100% de tudo. Era ele que cozinhava. E eu achei interessante, porque a gente tava comentando, né? Eu também sou assim, né? Eu na minha casa eu cozinho tudo. É, E aí eu falei, ah, que legal. Que é você que cozinha, né? Ter essa divisão da tarefa nesse nível. Ele, não. Mas a minha esposa tem as obrigações de mulher dela. Que obrigações de mulher? Ele, não, ela sabe o lugar dela. E eu perguntei Qual de que novo. é o lugar, Eu né? falei, tá, mas tipo o quê? Tipo, qual que é o lugar dela? Ela é mãe, é dona de casa. E ele não sabia. Porque ele criou na cabeça dele assim, que se ele fosse. Porque pra ele cozinhar era uma coisa feminina em casa, né? Cozinhar era feminino, mas ele faria isso porque ele é muito legal. Então ele cozinha pra dividir a tarefa, só que a mulher dele tem o lugar dela. Ele não sabia. Mas ele se iludia que ele tinha essa relação de poder. Eu lembro de questionando e ele. Eu não sei. Eu não sei, mas funciona. Sabe? Ele fica meio com. Porque ninguém nunca questionou. Exatamente. É sempre se perguntar o pra quê, o porquê, pra quem. Porque assim, até quando os homens se abrem pra essa vulnerabilidade, eu fico tão triste de ver, que nem você falou, dos homens não conseguirem falar. Cara, na hora que um homem consegue se abrir, porque eles colocaram o sentimento como coisa de mulherzinha, né? O sentimento é uma coisa de É mulherzinha. fraqueza. É Não é um fraqueza. problema, é você. A culpa é sua. E aí, quando os homens se abrem para ter essa experiência de vulnerabilidade, de ser romântico, eles recebem tanto de volta porque os homens são tão carentes. Eles são afetuosos, eles querem esse afeto. E eu falo que toda raiva tem uma tristeza por trás. Os homens são raivosos desse jeito, raivosos mesmo, porque eles querem um denguinho, eles querem um carinho, e eles não conseguem assumir essa vulnerabilidade por ser uma fraqueza.
Eu tô muito ansioso com os comentários que vão chegar desse podcast de homens se sentindo super, assim, né, ofendidos. Nossa, vai ser Tá tudo um... bem receber um cheiro no pescoço e amar isso. Cozinhar enquanto a sua mulher pica só a cebola, né? Em casa eu sou uma pessoa totalmente ditadora. Eu A ad- cozinha é sua. eu adoro cozinhar sozinho. É um defeito isso, não é? É uma coisa horrível. Eu não acharia um defeito nenhum, que assim, adoraria ter alguém, um personal chef para poder Ah, cozinhar não, minha pra mim. esposa gosta. Minha esposa gosta, mas eu, se eu quero ajuda, eu não sei passar, delegar, sabe, assim, Mas assim, coisa. os estereótipos românticos estragaram a gente. Que dia que cozinhar com uma pessoa na cozinha, porque eu também amo cozinhar, vai ser aqueles negócios dos filmes de jogar farinha. Você tá xingando a pessoa falando, sai daqui Não, eu agora! tenho muita curiosidade de ler o livro da Rita Lobo, que é Cozinha a Quatro Mãos, que é, que é uma cozinheira, né, de televisão, mas muito famosa, assim. Ela fala muito sobre cozinha básica, sobre as bases da culinária brasileira. E ela escreveu isso, das pessoas, assim, compartilharem momentos, dos casais terem esse momento bonito na cozinha. Eu tenho muita curiosidade, assim, sabe, de como que funciona. Eu, Porque, particularmente, também não consigo. porque na minha cabeça, se eu falo, né, minha esposa fala assim, ah, quer que ajuda com alguma coisa? Na minha cabeça, é assim que funciona. Meu amor, razão do meu viver, você poderia pegar a colher e mexer este molho? Só que aparentemente não é assim que eu falo, pelo Poxa. feedback que eu recebo. Não é assim. Mas eu Então, falo que quando a gente cozinha, a gente entra em estado de flow, né? é muito Que bom. é desse perfeccionismo mesmo. A gente vira o. Sim, chefe! É É. isso. Ter outra pessoa ali é impossível. Como que uma Impossível. cozinha profissional funciona? Cada um fazendo um prato diferente. Ah, quando eu entrar no mestrado, eu vou numa cozinha profissional decifrar essas É pessoas. isso. Vai ser meu nicho de trabalho. Carol, pra gente encaminhar pro final, como que a gente te acha nesse mundo em rede social? Quem tá ouvindo, principalmente mulheres pensando, e homens também querem se desconstruir e falar assim, eu quero essa profissional na minha vida. Vocês podem me achar no Instagram, @psinarjara. Provavelmente vai estar aqui embaixo, mais fácil de achar, né? Porque o nome é um pouco complicado. E eu tô sempre por aí. Aqui em Uberlândia tem uma clínica presencial, mas também atendo online para o Brasil e brasileiros no exterior, porque o inglês ainda não está muito on. E é isso. Em breve, inglês vai estar Em breve. Em breve, em breve. difícil, né? Nossa. Mas brasileiro no exterior precisa muito. E é isso. Atendo vários, inclusive. Tanto que, tipo assim, normalmente eu coloco o mapinha de pra onde que eu fui no dia e a galera fica, nossa, mas você andou bastante, né? É porque os brasileiros fora precisam muito. É, com certeza. Tem uma psicóloga, o nome dela é Ana Silvia Rosal de Rosal. Que é Rosal de Rosal porque os pais eram primos. Ah, meu Deus. E ela foi minha professora e ela tem um livro que chama Vida de Expatriado, de pessoas que saem do Brasil por causa. A justificativa é por causa do trabalho. E ela tem outros conteúdos que ela faz, é muito legal, sobre atendimento, né? Os efeitos psicológicos de você viver fora da sua cultura. Principalmente o brasileiro, né? E é uma vivência muito complexa, principalmente porque, tipo assim, a misoginia fora com brasileiras é 10 vezes pior. Aqui no Brasil é ruim, mas lá fora, quando chega uma pessoa e ela fala, uma mulher, ela fala que ela é brasileira, automaticamente todo mundo muda o comportamento. Então é uma dor delas O tá lá estereótipo que fora. cai sobre ela. Sim. Recentemente no Japão, a gente estava viajando, a minha esposa ela tem descendência japonesa, então assim, talvez numa inocência nossa, a gente falaria assim, não, ela passaria despercebida. Não passa. Impossível, Não. impossível. É um gesto, um jeito de se vestir. A língua nem se fala, O sotaque, né? mas ela não fala japonês. Mas mesmo se ficasse calada, a forma de se vestir, a forma de se portar, e assim ela já sofreria. Já olhares, julgamentos, enfim, isso. né, de outras culturas, né? Não julgando se a cultura é melhor ou pior, mas é esse É estranho no ninho. diferente. Boa, então, @psi.narjara, vamos te marcar, vamos deixar todos os seus contatos nas descrições de tudo mais.
Para você que está nos ouvindo no Spotify ou em qualquer outro agregador de podcasts, coloca aí 5 estrelinhas, se inscreve para você ouvir outros papos, né? Deixa seus comentários, vem falar se você gostou do papo com a Carol. Ofenda a Carol, fale assim, eu odiei, nunca mais Tá traga tudo essa bem. mulher aqui. A gente traz de novo. De raiva. De raiva. É isso. Ah, eu gostei também, foi um papo muito bom. Sabe aquela frase assim, Carol, quando a gente fala assim, que nós temos que nos sentar e ser o mais burro da mesa, porque a gente tem que aprender. As gravações de podcast aqui pra mim é minha oportunidade de ser muito burro e aprender muito. Muito obrigado, viu? Ai, eu fico muito feliz de ouvir uma coisa dessa, porque eu também achei que eu tava sendo a não sabente da mesa. Será que juntou dois burros a gente não sabe de nada? E o povo tá Pelo ouvindo menos virou, né? e vai fazer as coisas que a gente falou aqui. Não, mas sinceramente, muito obrigado aí Eu que agradeço. pelo conhecimento, pelo tempo que você disponibilizou pra gente, tá? Eu que agradeço muito. É uma grande oportunidade, é o que eu falo, assim. O conhecimento torna a gente protagonista. E eu quero espalhar muita protagonista para não ter nenhum figurante, assim, nesse caminho. Muito bom. Fiquei muito empolgado quando eu recebi o seu contato pra gente poder gravar. Até nos bastidores você já é bastante empolgado. Eu sabia que o podcast ia rolar muito bem. Muito bom. Aguardo vocês no próximo episódio daqui da Voz da Psicologia. Mais uma vez reforçando, se você é assinante do Psicomanager, que é aí a melhor plataforma de gestão de trabalho do psicólogo e da psicóloga, tanto para você que é autônomo, quanto para você que gerencia uma clínica com outros profissionais, Psicomanager tem tudo para você. E dentro do sistema do Psicomanager tem o nosso hubzinho do Psicoclub com esse podcast e muitos outros conteúdos para você que quer empreender, sair do mais do mesmo da psicologia. Sou Rafael Cerqueira, vejo você no próximo A Voz da Psicologia.